Bom dia a todos. Estão me ouvindo, Milene? Bom dia, Márcia, estou ouvindo sim. Então vamos iniciar. Já comecei a gravação, tá? Ótimo. Então, bom dia a todos os professores de língua portuguesa, de língua inglesa. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Gardenal, PCNP, de língua portuguesa ensino médio. E tem a Milene, que é a minha parceira aí do ensino fundamental. Então, hoje, né, a nossa primeira TPC, né, da diretoria de ensino, por componente curricular, né, que é a disciplina, né. Então, vamos iniciar. Espero que todos, desejo que todos estejam bem, né, na medida do possível. Então, vamos falar um pouquinho do currículo paulista para vocês, tá? Dos pilares de ação. Muitos já têm já conhecem, né, o sistema, mas temos muitos professores novos, né, que entraram agora para a rede pública. E então nós vamos fazer um apanhado geral aí, explicando onde tem material, o que é um material, o outro, tá? Então vamos lá. Eu peço à professora fechar a câmera, por favor. Eu vou abrir agora a apresentação. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês abrem daí o microfone e me perguntam, tá? Mas vamos deixar todas as câmeras fechadas, né, os microfones para não dar nenhum problema, né, de interferência, tá? Eu estou sem máscara, a Milene também, porque nós estamos, né, cada um na sua casa para transmitir a TPC para vocês, porque na diretoria somos em 4 pessoas, né, no núcleo, que hoje tem que realizar a TPC por ser por componente. Então, o barulho, no caso, ia atrapalhar, tá? Mas terminando aqui, voltamos para a DE, porque nós estamos presencial, né, desde o dia 24 de setembro do ano passado. Tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa ATPC. Então, vamos lá. Está ok a apresentação, Márcia. Tá. Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês, né, esse pensamento, eu acho muito interessante, porque o professor não é só com o aluno, né? Eu acho que tem que partir de todos, né? Essa frase, fazermos isso, colocar em prática, né? Tanto o professor para com o aluno, nós PCNPs, né? Diretoria de ensino, porque somos um conjunto, né? Ninguém é uma equipe, ninguém faz nada sozinho, né? Os pais, os gestores da escola. Então, acho que todos têm que ser envolvidos, né? Conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me lembro. Envolva-me e eu compreendo, né? Do Confúcio. E é muito interessante, né? Você refletir um pouquinho sobre essa frase aí, né? Esse pensamento. Então, quanta coisa aprendemos quando éramos estudantes e esquecemos, mas aquilo que o professor nos envolveu, temos até hoje guardado, né? Na nossa caixinha de memória. Né? Então, a nossa vida é assim. Tá? Então, vamos falar do currículo paulista, né? E os pilares da ação. Tá? Então, o que seriam os pilares da ação? São 6. São 6 esses pilares, né?
Primeiro deles, até aí, pessoal, nem não tem uma ordem correta, né? Porque todos giram, como vocês verão, em torno da recuperação, do aprofundamento da aprendizagem, tá? Então, o currículo, né? O que está esse ano, né? É bem atípico, né? As habilidades, né? O foco em habilidades essenciais. Então, vocês ouviram muito falar, estão, e até 2023 ou mais, né? Vocês ouvirão que seria o currículo paulista, que ele foi o ano passado já, ele iniciou no ano passado, né? Vocês trabalhando, que foi desde o primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental. Foi uma nova proposta aí, né, que o Estado colocou, o secretário de Educação, né, reformulou esse outro currículo aqui que está ao lado, né, ao lado direito, que falamos carinhosamente, né, o currículo branco e preto, né, que era o currículo oficial do Estado de São Paulo, que ele foi implementado em 2008, né, para os mais experientes aí, lembro, né, 2008. Então, ele já estava bem assim, como vocês mesmos falavam, né, quando íamos nas escolas, tá meio ultrapassado, né, os cadernos dos alunos, né, e tudo mais. Porque a nossa vida é a atualidade, né, dos jovens, é por aí que segue. Então, o que ocorre? A Base Nacional Curricular, ela foi construída com a participação do município, né, de todo o sistema para realização, né, da Base Nacional Comum Curricular, que é Brasil, né, nosso país não tinha. E a partir da Base Nacional Curricular que nasceu o currículo paulista, né, certo? Então, o que ocorre? Vocês também têm aí os recursos didáticos. Quais são os recursos didáticos? Muitos professores ainda têm essa dificuldade, mesmo nós termos ficado o ano inteiro, ano passado, né? Em algumas cidades eles voltaram, né? Alguns municípios. Não vou citar os nomes porque eu não lembro, assim, de memória. Mas alguns professores já voltaram no ativo ano passado, né? No presencial. Mas vocês navegam, né? Uns têm mais interesse, assim, quer procurar mais afinco, né? Tudo é passado no centro de mídias, né? As orientações, vocês recebem no WhatsApp, né? Os recados e tudo mais dos materiais digitais. Então, se vocês acessarem, né, a EFAP, o site da EFAP, vocês encontrarão tudo. Até o material que vocês irão receber já está posto lá à disposição do professor, certo? Então, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, né, os materiais de apoio estão na EFAP, certo? O que mais? As habilidades essenciais também encontram-se lá nesse site, tudo bem? Então, língua portuguesa, né? Vocês sabem que a transição será do currículo paulista desde o 6º ano até a 1ª série do ensino médio, tá? Vocês assistiram a TPC pela EFAP agora há pouco, né? Pelo Centro de Mídias. Então, a Adriana, ela explicou muito bem sobre o novo ensino médio, que nós temos que apropriar, né? Aos poucos vamos apropriando. Nem nós mesmos ainda, né? Tem muito chão ainda pela frente, muito material para ser estudado. Então, o currículo paulista
ele será, né, ele vai perpassar durante esse ano, do 6º à 1ª série do ensino médio. Tá, qual é esse material que eu estou colocando para vocês aqui? O Aprender Sempre. O Aprender Sempre só tem componente de língua portuguesa e de matemática. Então, nessa parte somos, né, favorecidos, assim, contemplados. O que é esse material? Esse material, ele é para recuperação e aprofundamento. Alguém está com o áudio ligado, por favor. Então, o que ocorre? Esse material, ele é exclusivo para recuperação. Aí vocês vão falar, Márcia, mas não deveríamos estar trabalhando o caderno do aluno já? O que acontece? O caderno do aluno, que esse ano chamará, né, Currículo em Ação, que é do 6º à 1ª série do ensino médio apenas. Eles não chegaram nas escolas ainda, tá? Previsão é difícil falarmos, mas eles falaram que seria até o final de março. Por quê? Para iniciar o 2º bimestre com o material em mãos, tá? O que ocorre? Vocês trabalharão esse bimestre inteiro com Aprender Sempre. E, claro que, qual que é o apoio? É o Centro de Mídias, porque ele não está lá para enfeite, né, gente? Os alunos deverão assistir junto com vocês no horário de aula, das aulas, Centro de Mídias, e vocês farão aquela mediação. Ah, tá, Márcia, então, o que ocorre? Eu não vou acrescentar mais nada. Ele teve a aula lá com o professor do Centro de Mídias, eu não vou fazer mais nada. Não. Cada realidade, cada escola tem a sua realidade. Vocês estão para mediar mesmo no ensino remoto, ou presencial, ou semipresencial. O professor, ele é a peça, assim, essencial. Porque, às vezes, o aluno nem gosta do componente curricular, mas ele ouve o professor dele. Então, vocês, professor pode mudar muita coisa, mas o papel do professor nunca será substituído, tá? Então, vocês têm que mostrar isso também. Então, até chegar, vocês, até mesmo a avaliação que virá, que deveria já estar, né? Essa semana já sendo aplicada, ela não chegou ainda. A avaliação de entrada, né, que é a AD que a gente fala, né, avaliação diagnóstica de entrada, não chegou ainda, eles prorrogaram o prazo e serão em cima das habilidades, né, será em cima das habilidades do Aprender Sempre, tá, e do Centro de Mídias, das aulas, né, tudo bem? Então, por que eu coloquei? Eu queria colocar para vocês, porque até é uma curiosidade minha, eu sou super curiosa. Quando eu falo assim, chegou o material, a reserva dos cadernos, eu vou correndo lá, né, no quartinho que fica, eu quero folhear, eu quero ver a carinha, como que é, se os professores, os alunos vão gostar, né? É coisa de Márcia isso, tá, gente? Eu sou muito possessiva, né? Vocês sabem, eu falo meus professores de língua portuguesa. Então, eu tenho eu me apego, né? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui, só que no site, se vocês já acessaram lá da IFAP, só tem o miolo, né? Essa parte aqui a contracapa, né? Do caderno do aluno ou do professor. Não tem igual da 2ª série aqui, que já estamos acostumados, né? Eu gostaria de ver a capinha dele ali, como que é a carinha, mas não tem, tá? Por enquanto, não sei qual é o suspense aí. Mas, então esse material eu coloquei 1ª série,
mas é do sexto à primeira série do ensino médio. Vocês vão trabalhar, quando chegar, o currículo em ação, tá? E a segunda, terceira série do ensino médio permanecerão com o São Paulo Faz Escola. Com essa, porque a gente fala assim, carinhosamente, né? Vocês falam o caderninho do aluno, né? Então, é esse jeitinho que já estamos. Então, é a segunda e terceira série. Por que a segunda e terceira série permanece? Quem assistiu a TPC agora há pouco já sabe essa resposta. Né? O currículo paulista, que foi aí realizado, né? Ele foi montado, elaborado para o ensino médio, para o novo ensino médio, que será por áreas. Ele vai ser implementado, né, aos poucos. Então, só na primeira série esse ano. Por isso que o currículo em ação é só para a primeira série. Os demais continuam. Então, como que será na primeira série? Serão por áreas. Ó, que interessante, né? Linguagens em específico, matemática, que eles são sós, né? E ciências da natureza, ciências humanas. Lembra que sempre eu falei quando ia para as escolas, no início das habilidades, que eu comentava com vocês que as habilidades, tipo, se língua portuguesa, história, língua portuguesa, arte, elas dialogavam entre si, com seus pares. Então, agora eles colocaram, assim, bem explícito isso no material, né? O mesmo tema que arte trabalhará, língua portuguesa, língua inglesa, educação física também, as mesmas habilidades. Claro que tem um momento que será específico, né, do seu componente curricular, mas elas se dialogam, né? Tudo bem? Eu estou também com o olho, um no gato, outro no peixe. Tem professores falando que não estão conseguindo acessar o link que eu coloquei, né, que a escola disponibilizou. É complicado, gente, tem, sei lá. Alguém poderia acessar o WhatsApp do nosso grupo de língua portuguesa e colocar para eles mudarem a conta, algo assim, porque nós não vamos passar mais também pelo YouTube, porque hoje são 3, né, PCNPs fazendo as ATPCs, então não tem como colocar no YouTube, porque o Gustavo que faz isso, ele é um só, não tem como. Pode deixar que eu mando lá, Márcia. Tá, obrigada, amiga. Tudo bem, pessoal? Então, o que podemos falar? Esse currículo em ação, que é o caderno que virá para vocês, ele vai ser semestral, tá? É um volume único, tá? E ele vai ser semestral. Né, que eu já tinha comentado, o caderno do sexto ano ao nono, né? E primeira série somente. Tá? Então, será esse o material que vocês trabalharão. Lembrando que chegando esse material, depois futuramente daremos outra TPC para falar, o aprender sempre, não que ele vai ficar em segundo plano, mas ele vai ficar específico para recuperação. Lembra que nós que trabalhávamos o caderno do aluno e tinha aquelas 2 aulas que era para trabalhar recuperação? Vocês farão isso após, né, a chegada do caderno, dos cadernos dos alunos, do currículo em ação, tá? Então, vocês vão aí, durante a semana, né, planejar. Lembra que tinha o professor auxiliar, ou depois aquele professor assistente? Então, não tem, são vocês mesmo. Então, tipo assim, sexto ano, tem 6 aulas, 4 vocês trabalharão o currículo em ação, e 2 vocês deixarão para trabalhar o material de recuperação. Tudo bem? Tá, e também esse ano
muitas escolas, só a Escola Álvaro e a Anaerso, que são exclusivas do ensino fundamental. Mas as demais escolas, elas têm os 2 segmentos. Esse ano é escolha do PNLD, né, do livro didático, para o ensino médio. Então, vocês, assim, estudem bem os livros, porque as editoras, elas mandam nas escolas coleções. Então, em conjunto, agora, a área, né, gente, porque não somos mais solitários, né, nunca deveríamos ser, mas o professor, ele é meio assim, cada um fica na sua casinha, né. A área, sentar em ATPC, ou mesmo, tem os professores que estão trabalhando, né, remoto, devido a ser do grupo de risco. Então, acesse o site das editoras lá, veja, analise com carinho, porque é para vocês usarem ao longo dos anos. Tá, Márcia? Mas o que acontece? A escolha do livro didático, o livro didático, ele é construído, é nacional, né? Nós temos no estado de São Paulo um currículo que outros estados não têm. Nós seguimos o currículo do estado de São Paulo. O livro didático, ele é um apoio apenas, porque temos que lembrar que ele é nacional, né? Brasil. Então, não é específico para o estado de São Paulo. Claro que as editoras puxaram um pouquinho a brasa do lado da sardinha delas. Por quê? O estado de São Paulo é um grande cliente, né, gente? Então, muito cuidado para vocês, né, analisarem e tal, porque é vocês que escolheram, né? Não tem que falar assim, ai, Márcia, o livro não é legal, não sei o quê. Então, analisem bem, tá? É a mesma coisa quando vai comprar alguma coisa. Nós não pesquisamos, analisamos os pós e contras. Então, façam isso também, certo? Aí temos a formação. O que é formação? Agora eu estou fazendo isso com vocês. Mesmo sendo muitas coisas aqui, eu estou passando, transmitindo para vocês um conhecimento, né? É uma formação em ATPC. Então, elas são focadas nos usos dos materiais e das avaliações. Agora, a formação é só do professor? Não é só do professor, né? É o geral. Do professor, muitos de vocês, né, já têm assim, certificado, eu que brinco, né, para evolução funcional e até para evolução espiritual. Mas sempre temos que estar conectados aos cursos que a SEDUC, né, a Secretaria de Educação, nos oferece, porque senão paramos no tempo, né? Então, sempre, o professor é estudar a vida inteira, né, gente? Esse daí sempre será assim, é o estudo, é a formação. Então, na EFAP, nesse site, vocês acessam e tem os cursos. Mas também vocês ficam sabendo por outros canais que nós enviamos para vocês, né, o diretor do núcleo, né, através de e-mail, os PCNPs através dos grupos de WhatsApp, os cursos oferecidos pela Secretaria da Educação. Então, esse site aí você acessa e nele também vocês sabem que tem lá o histórico, todos os cursos que vocês realizaram, agora os certificados são migrados para lá, para vocês acessarem e imprimirem, né? Não é mais como antes, né? Antigamente, não antigamente, né? Mas que vocês iam lá, os certificados vinham para a diretoria de ensino e vocês tinham que buscar, né? Então, hoje já está bem mais fácil o acesso para vocês. Vocês mesmo que acessam e imprimem, né, os certificados. Tudo bem? Então, temos o que é oferecido para a formação centro de mídias, que tanto para o professor quanto para o aluno,
né? A formação de professores, ficar bem atento nisso, quando é a TPC, no caso, semana que vem, a TPC será pela EFAP, formação para vocês. Então, vocês vejam sempre aquele cronograma que eu coloco no grupo. Bom, tal hora escola, 2 ATPCs na minha unidade escolar. A terceira, quarta e quinta é pela EFAP, depois volta as 2 para a escola, que é o desdobramento da pauta, né? Então, o que acontece? Vocês ficam aquele momento na formação de professores, depois que acaba, vocês têm que migrar para o ano e série que vocês lecionam. Aí você vai me falar assim, Márcia, mas o que acontece? Eu tenho 4 turmas, anos diferentes, você vai assistir um. Depois, à tarde, outro dia, ele vai ficar gravado no YouTube. Você entra no YouTube, coloca CMSP, vai estar gravado todas as aulas e vocês assistem posteriormente, tá? Não se preocupe que vai perder, tal, porque cada ano série é diferente, né? O conteúdo, tá? Então, aqui, né, vocês entram, ações de formação, clicou em cima, vai abrir os cursos, inscrição aberta, encerrado e tudo mais, tá? Central de serviços é onde vocês vão achar os históricos, né, dos cursos que vocês fizeram ali, certificados. Tudo bem? Então, a tecnologia, né? Até quem não era muito fã, né, da tecnologia, não gosto de celular, né? Tinha professor que não tinha celular, não gostava mesmo, e teve que se adequar à nossa realidade da pandemia, né? Então, tudo temos que aperfeiçoar, aprimorar. E quais os meios que vocês utilizam? Tem professor que ele gosta do Google Meet. Eu estou aprendendo, a falar a verdade, mexer nele ainda não me apropriei. O WhatsApp, o Teams, né? Então, esses são os meios, né, da tecnologia, né, o centro de mídias, que nós estamos usando aí há 1 ano, né, gente? E temos que nos apropriar. O acompanhamento, para não deixar ninguém para trás. Será que é só o aluno que pode ficar para trás se não tivermos uma visão mais assim focalizada nele? Não. O professor, ele tem que ter um acompanhamento do PC, dos PCs, né? Agora são PCs, né? Só alguma escola, acho que só a Quadra que ganhou porque não tinha professor coordenador pela quantidade de classes, né? Tem a nossa professora Dalva, né, que agora é a professora coordenadora, e as outras escolas já tem 2 PCs, né, 2 professores coordenadores. Agora, o professor, ele acompanha, ele está ali pertinho do aluno, mas os pais também têm que fazer a sua parte. O professor não está lá na casa, né, apesar que agora pelo ensino remoto, o professor entra, né, igual a televisão na nossa casa, né? E o professor coordenador, ele tem que ter apoio do diretor, do vice. E todos vocês, o nosso apoio, né? Da Milene, o meu apoio. Da diretoria, no contexto geral. Né? Então, todos, ninguém pode ficar para trás. Se eu tenho uma dificuldade, liga para a gente, manda um sinal de fumaça, manda o WhatsApp, eu não estou conseguindo. Tentamos ajudá-los, né? Quando possível também, porque às vezes nem nós mesmos, né, conseguimos. Tudo bem? A avaliação. Então, eu falei para vocês a avaliação diagnóstica de entrada, né, que ela deu uma atrasada aí. A avaliação APP, a AP, né, que a gente fala, né, avaliação de aprendizagem, processo, que virá posteriormente, as avaliações bimestrais, né,
e outros instrumentos, atividades escritas, seminários, dramatização, produção textual, trabalho de pesquisa, avaliação. Nossa, língua portuguesa, assim, dá para deitar e rolar em avaliação, né, gente? Até eu brinco, assim, até com meu filho mesmo. O aluno que ficar com vermelho em língua portuguesa porque ele não está afim de nada mesmo, né? Porque 5, 6 aulas, eu até falava aos meus alunos, eu avalio até do jeito que se senta, né? Brincando com eles. Ah, professora, mas é por aí, né? 6 aulas, você sabe, decora e saltear os alunos que tem na sala, né? Então, vamos lá. Agora, Milene, tem alguma pergunta no chat? Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, nossa, assim eu fico monólogo, eu gosto cara a cara, né? Pra gente conversar. Agora só eu falando. Por enquanto não tem nenhuma pergunta no chat. Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o áudio. Por favor, gente, pelo amor de Deus, abra o áudio e fale. Eu tô carente, fala comigo. Tela cheia, duro, não vejo ninguém. Ninguém quer falar Oi, comigo? Marta, Eliette. Ai, Eliette, tudo oi, bem? amor da minha vida. Fala, professora. Escuta, sobre as avaliações, tem previsão de chegar esses diagnósticos? Como é que vai acontecer isso, Márcia? Então, a previsão era dia 25 de fevereiro, não chegou. Aí eles prorrogaram para essa semana a chegada na diretoria, daí separamos e enviamos um e-mail para as escolas para retirada. E vocês aí começam a aplicar para os alunos. Tá certo, então. Então, até sexta-feira, tomara Deus, né? Bom dia, Márcia. Bom dia. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Essas avaliações diagnósticas nós podemos fazer no formato digital, como você enviou para os alunos, no remoto? Então, isso a escola que vai conversar com vocês e eles vão tomar aí uma decisão, né? Porque o ano passado os alunos iam buscar as impressas. Lembra? Lembro. Então, agora não sei como que a escola aí vai adequar esse ano. Se vai disponibilizar online, porque o que acontece para o aluno é difícil também, né? Porque não tem como o aluno responder ela no sistema, né? Então, eu acho que o aluno vai, eu não sei o que a escola vai decidir, mas seria interessante buscar mesmo na escola, né? Quem está totalmente o ensino remoto. Eu estou perguntando porque a nossa devolutiva maior foi quando no terceiro bimestre foi feita online. A escola abriu e eles levaram até as provas do segundo bimestre, mas não entregaram de volta para os nossos professores poder digitar. Entendi. E para os alunos, a escola passou algum sistema, alguma coisa para o aluno responder? Nós abrimos a escola, fizemos plantão, estamos ajudando os alunos a entrar para poder responder no terceiro bimestre. Sei. Nossa. Aí a escola vai decidir qual foi o melhor resultado, né? Tá. Porque às vezes a gente pensa uma coisa e não dá tanto resultado como um outro, né? Então, se deu certo, é legal a escola fazer assim. Então, tá bom, muito obrigada. Bom dia. Obrigada. Mais alguém? O Tarsis quer falar alguma coisa? Estava com o áudio aberto. Tem alguma pergunta?
Tarsis, que estava com o áudio aberto, não? Nossa, cadê o povo de língua portuguesa? São os mestres que mais falam em reunião. Ninguém tem dúvida? Entende? Eu passo a bola para você, então, vou finalizar, né? Essas são as referências, que eu retirei tudo da EFAP, tá? Então, é só vocês clicarem lá que vocês, né? E tem essa mensagem aqui, eu gosto muito da Cora Coralina. Milene, você pode ler que a pessoa aqui está meio... Posso? Por favor. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrimas que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Então, pessoal, eu escolhi essa mensagem aí, acho que é o momento do passando, né? Então, intensamente. Tá? Agradeço muito a vocês, passa a bola para a Milene agora, tá? Qualquer coisa, estamos aqui, tá? Lá na diretoria, tá? Para vocês, para auxiliar, apoiar, tá? Em tudo que pudermos, tá? Cuidem-se, cuide dos amores da vida de vocês, tá? Bom trabalho a todos. Milene, com você. Aí, agora vocês estão me escutando, né? Eu vou aqui compartilhar a minha tela. Só um segundinho, tô arrumando aqui. Vou essa para cá. Ô, Milene, muitos professores não estão conseguindo entrar. Não estão conseguindo entrar no Não, link? tem o Alan, a Juliana, eles estão mandando no chat que eles não estão conseguindo ingressar na reunião. Eu coloquei um outro link lá, nem por aquele link. Então, eu consegui, agora os colegas das demais escolas não estão conseguindo. Você mudou o seu usuário, alguma coisa, para você conseguir entrar? Não, eu entrei pelo link mesmo que vocês haviam mandado. Estranho. Por que está acontecendo isso? Mas estava difícil, né? No começo também não estava conseguindo, não. Acho que era a rede também na internet. Pode. Eu acho que é uma instabilidade da rede, viu? É uma instabilidade da internet, da pessoa. Mas aí o que acontece? Nós estamos gravando a TPC. Demora para a gente colocar ela no YouTube, né, Milene? Só que nós vamos colocar da diretoria. E aí mandamos mensagem para o professor assistir depois. Né? Quem não consegue, porque é difícil, né? Infelizmente, né, eu mandei aquele outro link porque o primeiro ele estava encurtado e aí eu mandei o link original. Mas aí não tem outra maneira, não vejo outra maneira.
né? Infelizmente, deve ser um problema ou no equipamento da pessoa, ou então a internet, muito provavelmente a internet, né? Mas fiquem, né, tranquilos que a gente vai repassar esse vídeo, está sendo gravado, e também temos o canal de comunicação, que é esse grupo de WhatsApp que chama Mestres. Inclusive, se alguém não estiver nesse grupo, né, e quiser, né, ingressar nesse grupo de WhatsApp, que são os professores, se tiver alguém que não, entre em contato conosco, que a Márcia coloca vocês lá. Né, Márcia? Menina, pede para a Márcia pôr eu, Terezinha, pede para ela pôr eu. Tá, aí a gente precisa do seu contato. Que escola que você é mesmo, Terezinha? É do Sofia Gabriel. Do Sofia, tá. E aí, Márcia... Pede para alguém do Sofia, algum colega seu, colocar o seu número, mandar para mim, entendeu? Que já no grupo, que já está no grupo. Daí eu já adiciono. Isso, tem bastante aqui que diz que não está conseguindo entrar. Fazer o quê, né? Então vai, Mi. Infelizmente, né? Mas depois a gente repassa todo o material para eles. Bom, gente, eu sou, então, a Milene, né? Sou professora coordenadora do Núcleo Pedagógico, para quem não me conhece. E é um imenso prazer falar com vocês novamente, né? A primeira vez esse ano. Só vou dar um recadinho, né? Que o Aprender Sempre, essa formação de recuperação e aprofundamento, mudou aí o formato dessa formação. Então, ano passado, eu e a Márcia desenvolvemos essa pauta, esse desdobramento na TPC da escola com vocês. Eu sei que vocês estão sentindo falta da gente, né? Mas, brincadeirinhas à parte, mudou também a estrutura dessa formação. Esse ano, essa pauta formativa, esse percurso formativo, né, com relação ao programa de recuperação e aprofundamento do Aprender Sempre, está mais estruturado, assim como o material. Então, os cadernos Aprender Sempre, como a Márcia mostrou para vocês, fazendo uma análise, achei também que está mais estruturado. Alguém está querendo fazer alguma pergunta ou não? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não estamos escutando. Não? Bem, então eu achei que essa pauta formativa está, né, com esse novo formato do Aprender Sempre, está mais estruturado, então mudou bastante, né? Então a semana que vem vocês terão essa formação pelo Centro de Mídias, continua nesse formato de escolher um ano série, e a primeira parte é comum a todos, em todos os canais, e depois fica específico naquele canal, naquele ano série que você escolheu, falando propriamente, né, do material, das sequências de atividades. Esse material de 2021, então fiquem atentos a isso, né? O ano passado era volume 3, aí tinham outros volumes. A capa continua sendo igual, né? O mesmo formato ali de caderno do professor, ter todo esse caminho, né? Com dicas de como proceder, a metodologia que deve ser, né? Que vocês devem fazer para desenvolver essa sequência de atividades. Este primeiro caderno se refere ao primeiro bimestre, todos têm 4 sequências de atividades. Esperamos que, né, o caderno do segundo bimestre venha em tempo, enfim. Então, foram essas mudanças, e também está sendo tudo lá pelo Centro de Mídias, pelos profissionais lá do Centro de Mídias, da EFAP, que estão fazendo a formação com vocês. Então, antes a gente tinha uma formação, os PCNPs, os professores né, que ajudavam, tinha um professor por escola, e repassavam isso em ATPC, e agora não. Agora é tudo lá pelo Centro de Mídias, inclusive a comanda para o desdobramento da pauta, que ficaram, né, os 2 últimos ATPCs, para fazer o desdobramento da pauta da formação, né, de toda a formação do dia, que geralmente é mesmo esse planejamento. Bem,
Pensando nisso, então, e só lembrando que nós, né, eu e a Márcia, só reforçando, inclusive, o que a Márcia falou, nós estamos aqui à disposição de vocês, qualquer dúvida, qualquer, né, o que vocês tiverem para perguntar, eu e a Márcia estamos à disposição para fazer esse acompanhamento, tanto do material do Aprender Sempre, como dos cadernos, né, de São Paulo Faz Escola, o Currículo em Ação, e por aí vai, conte conosco sempre. Então, se você quer entrar nesse grupo do WhatsApp que chama Mestres, fale com o seu coordenador ou com o professor que você conheça que está no grupo, eles falam conosco em particular, mandam seu número, e aí, né, coloca você lá nesse grupo para essa troca de informações, ok? E fiquem à vontade também em falar conosco, né, comigo e com a Márcia, em particular, né, pegar lá o nosso número e pedir, né, mandar suas dúvidas, os seus questionamentos para nós, não só no grupo inteiro, mas às vezes precisa ser particular, ok? Fiquem à vontade. Pensando nisso, então, em toda a nossa formação do ano passado, que falamos bastante sobre o currículo paulista, mesmo sendo só do ensino fundamental, mas do ensino médio também tem esse formato muito parecido. Lembra que falamos dos campos de atuação, dos eixos, falamos muito das habilidades essenciais. Um parênteses, as habilidades essenciais não são aquelas que está correndo aí em Excel. As habilidades essenciais que estão certinhas para o bimestre, você vai encontrar no site da EFAP. E está escrito Habilidades Essenciais 2021, porque está correndo aí, né, em toda a rede, né, não só aqui em Botucatu, uma planilha de Excel, mas ela se refere às habilidades essenciais do ano passado ou do começo do ano da recuperação intensiva de janeiro, ok? Tá com dúvida? Entra lá no site que a Márcia mostrou certinho, aquele da EFAP, e são as habilidades essenciais de 2021, certo? Só para a gente não ter dúvida e sempre, como eu digo, né, assim, acertar o alvo. Então, trabalhar as habilidades que estão lá certinhas para a gente acertar sempre no alvo. Pensando em tudo isso, pensando nas avaliações que vocês fizeram também do ano passado, as sugestões, resolvemos, então, iniciar com gêneros textuais neste universo digital, já que a maioria de nós está trabalhando aí nesse ensino híbrido, né? Alguns só, né, no remoto e outros no presencial e no remoto. O que fazer, né? Difícil trabalhar só o remoto e aí híbrido também fica um pouco mais complicado, eu acho, talvez. Então, a nossa intenção aqui é dar dicas para vocês de como trabalhar com esse universo digital, né, relacionado aos gêneros textuais. Então, nós temos aí alguns gêneros textuais que estão nesse universo digital, como trabalhar, como fazer. Então, essa é a nossa intencionalidade hoje. E para começar, então, nós escolhemos um gênero textual no universo digital. Opa, peraí. Deixa eu mudar aqui. Tá aí. Nós escolhemos, então, dentro desses gêneros do universo digital, escolhemos o infográfico. E por que a gente escolheu o infográfico, então? Ele é um gênero textual que ele é tanto do universo digital como do universo analógico que eu falo. Então, ele pode ser do digital, como também pode ser do impresso. E aí, eu vou dar algumas dicas de como trabalhar com o infográfico, tá? Para vocês. E podem participar, tirar dúvidas a qualquer momento, tá? Primeiro, então, vamos para essa mini pauta, né? Que vai ser trabalhada agora com vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho das habilidades e das habilidades que tem o infográfico, né? Dentro dessa habilidade, das habilidades, aliás, tanto da BNCC e Currículo Paulista. Falarei um pouquinho das sequências de atividades que apresentam o infográfico. Vou dar uma dica de planos de aula.
e vamos fazer uma espécie de oficina, né? Uma espécie de oficina, porque na verdade eu vou mostrar para vocês uma ferramenta digital que podem ser usada e ela é muito eficaz, que é o Canva. Algum de vocês, acredito que já utilizam o Canva, e vou falar um pouquinho sobre esse aplicativo, que é o Canva, o que ele pode proporcionar para o ensino remoto, tá? Falando tudo dentro do infográfico. Vamos lá, então. Aí aqui a gente vai entrar. Quais habilidades, então, são contempladas na BNCC Currículo Paulista, que apresentam em sua estrutura o gênero textual infográfico. Dentro, então, lembram aí dos campos de atuação, que nós temos vários, então, os campos das práticas de estudo e pesquisa, campo de jornalístico midiático, de literatura, e aí vai. Então, no campo das práticas de estudo e pesquisa, nós temos 3 habilidades que apresentam o infográfico. Então, lembram aqui do código da habilidade? Então, só relembrando, EF é ensino fundamental. Aqui nós temos um agrupamento, então, aqui vai do 6º ano até o 9º ano. Isso quer dizer que esta habilidade, ela perpassa do 6º ao 9º. O que vai mudar? A complexidade do texto em si. Então, se eu tenho o infográfico, por exemplo, como o gênero textual contemplada e indicada nessa habilidade, no 6º ano, a temática desse infográfico será uma, já lá no 9º ano vai ser mais complexa essa temática dentro desse infográfico. Então, é isso que quer dizer, né, este agrupamento. LP Língua Portuguesa, e ela é aí a habilidade 33. Aqui eu coloquei, já peguei direto da BNCC, só lembrando que quando a gente encontra aqui, por exemplo, 33A, 33B, 33C, se refere ao currículo paulista. E o currículo paulista, quando colocou essas letras, é porque ele fez um recorte da habilidade da BNCC. Então, se a gente tem uma habilidade que tem letra, o ideal é que você procure lá na BNCC sem a letra, apenas com o número. Então, se aqui fosse 33A, na BNCC eu não encontro uma letra aqui depois. Eu encontro a 33 e ela estará mais completa. Ela dá mais insumos de como nós podemos trabalhar, como indicação dos gêneros textuais, por exemplo, que é bem interessante. Então, essa daqui é articular o verbal com os esquemas infográficos, imagens variadas e etc., na reconstrução dos sentidos dos textos, de divulgação científica e retextualizar do discursivo para o esquemático, infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração e etc. E, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações e etc. em texto discursivo como forma de ampliar as possibilidades de compreensão destes textos e analisar as características das multissemioses e dos gêneros em questão. Então, vejam bem que ele articula, qual que é o verbo de ação aí? Articular o verbal com esses esquemas e também o contrário. Então, é uma habilidade bem interessante e que entra os infográficos aqui como foco. Vamos para a outra. Aqui também, vejam bem que ela também faz, né, esse agrupamento de 6º ao 9º ano, é a habilidade 35. Planejar texto de divulgação científica a partir da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, de notas e síntese de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo. Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisa,
tais como artigo de divulgação científica, artigo de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia digital colaborativa, infográfico, relatório, relato de experimento científico, relato multimediático de campo, tendo em vista seus contextos de produção, que podem envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação e em um formato mais acessível para o público específico ou divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e estudos de campo realizados. Então, vejam bem que nós estamos no campo de práticas de estudo e pesquisa e que aqui, né, a ação é planejar texto, né, de divulgação científica a partir da elaboração de esquema, que consiste em pesquisas feitas anteriormente. Fazer esquemas, fazer resumo, fazer síntese, né? Sabemos que continua sendo um ponto de atenção para nossos alunos, principalmente de forma remota. E o gênero textual infográfico, ele ajuda bastante nesse sentido de fiz uma pesquisa ou, né, eu preciso sistematizar, vocês trabalharam com os alunos um certo conceito, e aí precisa de uma sistematização. O infográfico, ele é um gênero bom para fazer essa sistematização, esse resumo, essa síntese, porque é diferente você fazer, faça apenas uma síntese em tópico, ou faça um resumo. O infográfico traz esse resumo, traz essa síntese mais de uma forma mais dinâmica, mais divertida até, e assim, com a cara aí dos jovens, né? É uma forma mais contemporânea de fazer um resumo, vamos dizer assim. E depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, né? Eu criei um infográfico também para mostrar para vocês. Então, tá aqui a outra também, é do 6º ao 9º ano, a 36. Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisa, tais como artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico animado, depois também vou falar para vocês a diferença, existem vários tipos de infográfico, podcast ou vlog científico, relato de experimento, relatório multimediático de campo, dentre outros, considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e estilos. Então, produzir, né, e revisar esses textos voltados para essa divulgação de conhecimento e de dados de pesquisa. Então, o infográfico é aí um gênero interessante também para isso, né? E a gente sabe que nós trabalhamos o tempo todo com isso. Então, de repente, dependendo da minha turma, como aqui a habilidade, ela nos dá bastante gêneros textuais para desenvolvê-la, então, de repente, eu posso começar, ao invés de artigos de divulgação científica, eu posso começar com um infográfico, que é um pouco mais simples, entende? Nesse sentido que eu quero apresentar esse gênero para vocês. Que também é um gênero novo, assim, não é algo tão trivial, que nós já vimos muitas vezes, né? Ele é relativamente novo. Temos aí uma habilidade que está dentro do campo jornalístico midiático, e essa sim está dentro... Opa! Um spoiler aqui, peraí, deixa eu só voltar. Aqui, deixa eu colocar esse negocinho. Pronto. Voltou para vocês a apresentação, né? Sim. Sim. Então, ela também é do 6º ao 9º ano, é habilidade 5, e aí no nosso material Aprender Sempre, ela está como... Obrigada. E aí ela está como uma habilidade essencial, só que ela está para nós, né, no currículo paulista, ela está como
de 6º ao 9º ano, a 05 ela está como A e B. Aqui eu já peguei direto da BNCC e a gente engloba esse A e B, tá? Elas estão juntas aqui porque eu peguei já da BNCC. Ela é inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, gifs e etc., o efeito de humor, ironia ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, impressões ou imagens ambíguas de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação e etc. Então, aqui nós temos a palavra iconográficos, ok? Que são nas imagens, e aí a gente traz, eu fiz uma comparação aqui do que são os recursos iconográficos e do que são os infográficos, tá? Aí a gente, né, nós temos aí como iconográficos, relacionado com iconografia, com a representação de algo através de imagens, gravuras, fotos. Pode se referir ao material imagético usado para consulta ou representação visual de material iconografia. Então, claro que a gente sabe aqui em tirinha, em charge, a gente tem a imagem como sendo um texto e que o verbal e não verbal, neste caso, se relacionam e para fazer sentido, elas têm que estar bem relacionadas, né? Para entender e compreender esse sentido de ironia, por exemplo. E aí nós temos os infográficos. E o que quer dizer esses recursos infográficos? Explicação feita por meio de imagens, fotografia, desenho, gráficos, anagramas e etc., que, no jornalismo, é usado para sintetizar uma notícia ou resumir as informações apresentadas num texto. Referente à infografia, a reunião dos elementos gráficos e visuais usados para caracterizar uma informação jornalística. Por que eu trouxe aqui para vocês a definição de iconográfico e infográfico? Porque confunde um pouco. E no próprio material, elas estão um pouco juntas, ok? Lá no material Aprender Sempre. Elas estão juntas, mas estão relacionadas, mas veja bem, o que temos que analisar sempre é a habilidade. No caso desta habilidade, que eu tenho que inferir e justificar em um texto multissemiótico, e aí ele dá para mim quais são esses textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, gifs e etc., o efeito de humor, ironia ou crítica pelo uso ambíguo das palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês e etc., né? E aí fala desses recursos. Então, nesta habilidade, eu não vou trabalhar específico com um infográfico. Porém, lá no material, ele traz um pouco desse infográfico, ele traz o infográfico, mas com foco nas imagens, iconografia, tá? Vejam que confuso que é, por isso que eu trouxe para vocês, mas a gente vai ver aqui na prática. E aqui, ó, deixa eu só conferir. Ó, e aqui, por que confunde? Por que é interessante a gente sempre olhar para a BNCC, né? Para a gente ter a habilidade de forma geral. Porque o currículo paulista apresenta a habilidade separada, é 5A e 5B. E no 5A, ela só traz assim, infelizmente eu não coloquei para vocês, mas eu vou ler rapidinho, ó. Inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outras. E aí, a 5B é justificar em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso das palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuações, entre outros. Então, quando a gente lê separadamente, você pode trabalhar com um infográfico, mas quando você vê a habilidade na sua íntegra da BNCC, a gente percebe que esse foco do
iconográfico, ela está relacionada a esses gêneros textuais, ok? Então, iconografia, ela é só um recurso, a gente só está falando de imagem. E quando a gente fala de infográfico, ele é um gênero textual. Olha só, quais gêneros textuais que está aqui em foco para eu trabalhar com a iconografia aqui, no caso, com as imagens? É tirinhas, charges, memes, gifs e etc. Então, dá um tom diferente. Tá? É só isso que eu queria falar para vocês, essa diferença quando a gente pega o Currículo Paulista e a BNCC. Mas vamos lá, o material Aprender Sempre. Então, tá lá no 6º ano, na sequência de atividades 3, na aula 2, sobre o que as pessoas falam na internet. E ele apresenta este infográfico aqui, né? Que ele chama Produção Cultural, o que as pessoas tweetam. Então, vejam bem que Twitter se refere a Twitter, que é um aplicativo, uma rede social, na verdade, e de conversa, e baseia-se em poucas palavras, poucas frases. Você não pode escrever muito lá no Twitter. A característica dele é escrever pouquinho, né? São frases curtas, e escrever basicamente, né, diariamente. Hoje em dia o Twitter não é assim tão famoso, mas ele já foi muito famoso. E aqui ele apresenta os dados, né? Então, a maioria, 37%, dão opiniões e conversas, 40% são baboseiras do tipo, vou almoçar. E aí nós temos tweets corporativos, notícias, spams e retweets. Retweets por exemplo, eu coloco lá e eu vou almoçar lasanha hoje. Aí a Márcia acha legal e ela vai lá e retuita isso, né? Olha, a Milene falou que vai comer lasanha hoje. É mais ou menos isso que é. Vai levar um pouco para mim na DE, assim? Só que é ao contrário, né? Geralmente é a Márcia que traz coisa gostosa. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, só para mostrar para vocês esse trabalho com o infográfico, e depois, lá no desenvolvimento, né, faz todo um trabalho de interpretação deste infográfico. E no desenvolvimento, nós temos aí a sugestão de produção de um infográfico, tá? Por isso, a relevância, né, desse gênero, no caso. Porque faz essa sugestão. Bom, deixa eu ver aqui a hora. Vamos lá. Daí aqui nós temos, né, mais habilidades que apresentam aí o infográfico. Aqui nós temos agrupamento de 8º e 9º ano, que é planejar reportagem impressa e em outras mídias, tendo em vista as condições de produção de texto. Então, aqui dá todo essa parte de produção, né, onde que for produzir, o impresso e o não impresso, tá? Não vou ler ela toda para vocês, para dar tempo da gente mostrar lá no Canva. E temos aqui do ensino médio, que está lá na BNCC do ensino médio, tá? No Currículo Paulista do ensino médio. Então, aqui, ó, ensino médio. Também temos agrupamentos no ensino médio. Então, esse 1 e 3 quer dizer que vai da 1ª série à 3ª série. LP Língua Portuguesa, e é a habilidade de 45. Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de interesse local ou global, notícias, fotodenúncias, fotoreportagens, reportagens multimediáticas, documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, blogs de opinião, textos de apresentação e apreciação de produções culturais, resenhas, ensaios e etc., e outros gêneros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, vlogs e podcasts culturais, gameplay, etc., em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros.
Lembrando que não está errado aqui, não é blog, é vlog, tá? O vlog, ele apresenta aí vídeos, tá? Então, blog é um blog que eu falo de algum tema, geralmente é sobre algo que eu gosto, ou viagens, e aí é tudo escrito e tem foto. Vlog é isso também, só que em formato de vídeo, tá? Então, eu vou viajar, né, depois da pandemia, sei lá, eu vou para Cancún, e aí eu vou e faço vídeos falando da minha viagem, tá? Então, isso quer dizer vlog. Vou diferenciar aí para vocês. Ok? Então, nós temos muitas habilidades que se referem ao infográfico e também ela proporciona que façamos sínteses e resumos de forma divertida, tá? E que aprende bem e que para o ensino híbrido ela é excelente, o ensino remoto ela é excelente. E sim, não precisa ser só no computador. Há a possibilidade de a gente fazer um infográfico impresso, né? Na mão mesmo, no caderno, enfim. Então, essas duas possibilidades. E aí eu vou mostrar para vocês, então. Deixa eu só baixar aqui, vou colocar na internet para vocês, no meu navegador. A cara aqui do Canva, tá? Escolhi essa ferramenta, né? Esse site, esse aplicativo Canva. Deixa eu só dar um zoom aqui, mas eu vai ficando maior para vocês. Ele tem a parte que é gratuita, né? O Canva. Você tem que se inscrever aqui, você tem que colocar lá se inscrever. Tá tudo em inglês, mas é possível a gente traduzir, é bem intuitivo fazer essa inscrição nesse site. A parte gratuita é ok, dá para a gente usar, tem bastante coisa legal. Porém, agora, eles abriram o Canva for Education, que é para professor. E aí libera um montão de coisa legal, que dá para a gente usar tudo compatível, inclusive com o Google Classroom, né? Com o Google Sala de Aula, dá já para colocar lá direto no Google Sala de Aula. Como que você faz, né? Eu consegui aqui me cadastrar no Canva Education. O que você tem que fazer? Ele vai ter aqui, ó, vou até colocar aqui para vocês, ele vai te dar essa possibilidade de Canva for Education, e aí você tem que preencher alguns requisitos. Então, vai perguntar para você qual instituição que você é, vocês coloquem o nome da escola, quantos alunos vocês têm. Então, por exemplo, uma escola grande ou não, de 100 alunos e assim por diante. E tem que comprovar que você é um educador e que você está vinculado a uma instituição de ensino. O que você pode mandar? Você tem que fixar lá. Você pode mandar a carteirinha do professor do estado, quem tem. Eu, no caso, eu mandei um olerite, eu tirei um print do meu celular, eu apaguei ali alguns dados, né? Tipo a minha conta bancária ali, o salário, né? A gente apaguei e mandei para eles e eles liberaram. Dessa forma, nós temos várias possibilidades de gravar vídeos, de utilizar todas as imagens. Nós temos exemplos, né? E templates de plano de aula, de infográficos, de atividades, de mapa mental, que depois o mapa mental é uma das sugestões que eu gostaria de dar para vocês, se vocês acham interessante eu mostrar aqui como que faz o mapa mental ou não, tá? Já vão pensando nisso. Bom, então, se vocês se interessarem, é só fazer o cadastro e ele te dá várias possibilidades. Se você tiver dificuldade em cadastrar, vocês podem entrar em contato comigo, eu ajudo sem problema nenhum. Bom, vamos para o nosso infográfico, então. Aqui estão o meu designer. Vocês já conhecem os infográficos, mas ele tem essa aparência aqui, ó. Ele é fino e compridinho, com várias informações sistematizadas. Eu vou dar um zoom aqui, para que possamos enxergar ele em partes. Dá para ver bem, Márcia? Agora? Perfeito.
Perfeito. Sim. Então, eu falei assim, nossa, eu vou mostrar um infográfico, vou fazer com qual tema? Falei, bom, vou fazer um infográfico explicando o que é um infográfico, ok? Então, né, aqui o que é e para que serve. Então, o infográfico é uma forma visual de apresentar dados e informações. Geralmente é utilizado para explicar assuntos complexos, por serem apresentados de forma simples e direta, auxiliando a compreensão do leitor. Inclusive, aqui no Canva é possível a gente colocar o Bitmoji. Lembra daquele avatar que eu falei em uma das aulas para vocês? Então, ele é compatível também com o Bitmoji, dá para a gente colocar. Mi, a professora Valdete quer fazer uma pergunta. Pois não, professora. Pode falar. Bom dia, Milene. Bom eu dia. estou aqui no site do Canvas e aqui tem duas opções. Solicite sua verificação e não sou professor de fundamental e médio. É só solicitar a verificação. Solicitar, isso. Você coloca solicitar e aí ele vai pedir para você fazer um cadastro. E aí, no final desse cadastro, aí você coloca lá a instituição, você coloca a escola que você dá aula, né? A sua sede. E aí, no finalzinho, ele vai pedir para você colocar um comprovante. Aí Beleza. você tem que colocar lá e pode ser o olerite daí, tá? Ok, Ou a obrigada. carteirinha. De nada. E aí combina o que, então, o infográfico? Textos, imagens, design e chamam a atenção do leitor. E 90% da informação enviada para o cérebro é visual. Os recursos visuais são processados 60 mil vezes mais rápido do que textos. E principais tipos de infográficos. Então, nós temos os estáticos, né? Os estáticos, que focam nas informações visuais e geralmente apresentam bastante texto. Então, nós temos linha do tempo, fluxograma, mapas, e são utilizados em mídias impressas, jornais, revistas, anúncios, descrevem ou explicam determinados fatos que o texto ou imagens não conseguem detalhar. E aí eu lembrei de uma coisa aqui para falar para vocês, quando a gente pesquisa o que é infográfico, sempre vem vinculado ao jornalismo. Mas ele não é só do jornalismo. Hoje ele se expandiu, você pode fazer um infográfico de qualquer tema. Mas por que muitas pesquisas vão te direcionar ao jornalismo? Porque a ideia do infográfico começou com a ideia da notícia. Nós não temos aquela pirâmide na notícia que faz as informações em blocos. Então, para construir uma notícia, eu coloco os fatos principais e aí os secundários por último, para chamar a atenção do leitor. Eu coloco o que é mais impactante na minha notícia em primeiro, para que o leitor, né, leia, né, toda a notícia. Então, a gente chama isso de blocos de texto, né? E aí saiu disso, né, desse sistema, dessa característica da notícia, surgiram os infográficos, e também os jornais usavam esses recursos iconográficos, no caso, né? Imagens, linha do tempo, fluxograma, enfim. Então, daí surgiram os infográficos, por isso que quando vocês forem pesquisar, também está relacionado ao jornalismo, tá? E aí os interativos, que o conteúdo costuma ser mais dinâmico e explicativo. Então, nós temos a animação de objetos, modelagem 3D, GIFs, e explicam conteúdos complexos. E os animados, que a animação é movida pelo leitor enquanto ele navega por uma página e realiza um determinado comando. Aí nós temos toda uma programação e interação por trás dessas imagens. Então, as informações extras podem aparecer de maneira intuitiva quando os usuários clicam em imagens, links e podem aplicar zoom in, zoom out, entre outras funcionalidades. Vocês lembram no material, Márcia? A Márcia acho que deve lembrar o nome, eu esqueci agora, no material de recuperação em alguns anos que tinha aquele infográfico que mostrava os tipos de jovens. Então, roqueiro, e você... Foi o ano retrasado, né? O ano retrasado. Só que tem que achar o site, era muito interessante. Isso, até então... teve uma OT na diretoria e nós mostramos, foi para os PCs. Era com os professores coordenadores.
Era um site... Vou dar uma procurada aqui. Era um site bem jovem e tinha, assim, vários ícones. E você clicava no ícone, então falava assim, o tipo roqueiro. Então, era o grupo roqueiro. Quais eram as características desse grupo, que roupa que eles vestiam. Então, era bem interessante. É um exemplo de infográfico animado, porque você clicava e ele aparecia mais informações. Tá? Então, é nesse sentido. Então, fiz. Não é tão fácil, por quê? Porque você tem que fazer a síntese do texto. Então, eu peguei aqui um texto, uma informação, que está aqui a fonte, e fui fazendo esses recortes do texto e linkando a imagem com esse texto de forma que chamasse atenção. Todas essas imagens eu peguei aqui do Canva, olha. Então, quando você for fazer, por exemplo, a gente tem aqui os elementos, tá? Nós temos aqui, ó, fotos, temos os templates. Então, nesses templates, a gente tem vários lá, eu pesquisei infográficos. Então, tem vários infográficos, tá vendo só? E eu posso usar a maioria deles é gratuita aqui para eu usar. Então, eu posso usar um template e ir só mudando as informações. Então, por isso que facilita bastante, não é mesmo? A maioria está em inglês, os templates, né? Porque talvez não tenhamos muitas produções em português, mas fica fácil aí de mudar, né? E usar como inspiração. A mesma coisa nos elementos, olha só. Eu tenho elementos animados, eu tenho elementos aqui que parece Edu, por quê? Porque eu tô lá no For Education, então ele me dá um pouquinho mais de elementos. Mas mesmo que você não usar, tem bastante, tá? Tanto os animados como os estáticos. Então, é só eu pegar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, e arrastar e pronto, ó, já tá aqui. Então, é bem fácil de mexer, na verdade, né? Bem intuitivo, não tem segredo. Pego, arrasto, né, ó, modifico. Então, são os mesmos comandos praticamente, tá? Vou deletar aqui. Bem, e aí eu fiz um outro infográfico que chama o roteiro. Então, fiz um roteiro de como fazer o infográfico. Porque no material só fala para o aluno produzir o infográfico, mas não explica bem o que é, quais são suas características, né? Que tipo de gênero textual é esse, como ele costuma aparecer. Só deu um exemplo que está contextualizado ali com a aula, né? Daquele do Twitter, e depois pede para que os alunos façam uma produção. Mi, tem 5 minutos. Tá bom. 5, tá? Tá, tô terminando já. Tá. Então, é importante que a gente passe, né, passar esse roteiro, porque, na verdade, nem todos os alunos, ainda mais aqui no caso que é o 6º ano, no Aprender Sempre, será que eles sabem fazer essa síntese? Porque, realmente, pensando, não é tão simples fazer uma síntese, fazer um resumo, não é mesmo? Quais são as principais informações que eu tenho que colocar aqui? Será que essa imagem tem a ver com que, né, esse relacionar a imagem com o texto é algo que é complexo e que nós, né, temos que mostrar para os alunos e incentivá-los. Por isso, daí eu fiz um outro infográfico falando do roteiro de como fazer infográfico, olha só. E aí eu fiz alguns passos, tá? Então, passo 1, pesquisar em várias fontes o tema que será abordado nesse infográfico, selecionar as principais informações fazendo um resumo ou síntese, né? Passo 2, inspiração. Então, pesquisar infográficos em diversos temas, focando no designer, tipo, então se ele é estático, animado, interativo, formato do texto, e definir qual tipo eu vou fazer. O suporte, então, escolher o suporte para a criação do infográfico. É possível fazer um infográfico no Word? Sim, é possível, porque lá no Word eu também tenho vários ícones que eu posso usar gratuitamente. Posso fazer no PowerPoint, ainda fica mais legal, e eu também tenho imagens, certo? E no Canva fica mais legal ainda, porque eu tenho as imagens animadas. E também posso fazer no caderno, por que não, né? Posso fazer esquemas, enfim. Milene, o professor Alan, ele quer fazer pergunta. Pois não, Alan.
Tudo bem com vocês? Viu? Tudo. Se tiver alguma dúvida, eu posso procurar vocês, porque é um material muito, muito interessante para um pouco tempo. Eu posso procurar vocês? Com certeza, Alan, você pode procurar a Obrigado. gente, pode mandar um WhatsApp, pode ligar. Se tiver mais dúvida, a gente, né, que agora o presencial tá difícil, mas a gente pode até fazer videochamada aí, fica tranquilo, tá? Obrigado, viu? Pode Tudo de chamar bom para vocês. para vocês também. Nós estamos à disposição, viu, gente? E assim, é uma coisa que eu gosto, então eu faço com todo carinho. Então, podem pedir, podem ligar, que né, esse auxílio nós damos sim, tá bom? E aí a questão do designer, lembra que a gente falou bastante ano passado sobre designer, né? Sobre esses recursos multissemióticos, multimediáticos, e tem a ver com cor, tem a ver com designer. Então, na verdade, o infográfico é um resumo que os alunos sempre fazem, né? O resumo, ele é um gênero textual próprio da escola, do impresso, antigo. Isso aqui não deixa de ser um resumo, só que é um resumo com outros elementos, né? Tem aí algo que chama mais atenção, vamos dizer assim, tá? Aí aqui fala das imagens para compor, então fazer essa relação de imagem com texto, isso é super importante, também é uma habilidade que os alunos têm um pouco de dificuldade, fazer essa relação de texto e imagem. Então, fica a dica e é bem importante, e esse gênero textual propicia muito isso, fazer a revisão, né, e compartilhar. E aí, nós temos aí vários... o infográfico, você pode compartilhá-lo em várias ferramentas. Então, aqui, inclusive no Canva, vou até apertar aqui para a gente ver... o que eu vou colocar baixar, tá? A gente pode baixar, e aí se eu quero animado, eu posso baixar ele em vídeo MP4, que ele tem uma animaçãozinha, eu posso baixar em GIF, que aí ele também vai ficar animado, eu posso baixar em PDF, eu posso baixar ele em imagem, tá vendo? Então, quando a gente tem PNG, é o fundo transparente e é de alta qualidade, ou JPG também, que é imagem, só que aí vai ficar paradinho. Mas é possível eu compartilhar o meu infográfico no WhatsApp, eu posso pôr no Classroom, eu posso deixar aqui, se você colocar o For Education, eu tenho a possibilidade de compartilhar com vocês o meu infográfico e vocês criarem junto comigo, por exemplo. Tá? Tem esse esquema de compartilhamento. Eu mando o link para os meus alunos, vamos construir um infográfico juntos? Então, você pode fazer isso em tempo real aqui no próprio Canva, apenas mandando o link ou então colocando o e-mail, inclusive lá no próprio Classroom. Eu também posso compartilhar aqui com vocês, ó. Eu vou compartilhar aqui, ó, compartilhar um link para assistir. Eu vou copiar aqui e vou mandar aqui no chat para vocês. Aí, com esse link, se vocês apertarem aí, vocês vão visualizar estes dois infográficos que eu fiz. Vai abrir o Canva e você vai visualizar. Então, é uma ferramenta bem legal que dá para compartilhar. E infográfico não tem problema nenhum, se você quiser compartilhar no Facebook da escola, compartilhar até no Instagram, que é mais foto, mas ok, isso dá para compartilhar, dá para pôr no blog, dá para pôr em site, WhatsApp, lá no próprio Classroom, então ela tem muitas alternativas. Eu só vou, Márcia, eu sei que eu estourei o tempo aqui, mas só 2 minutinhos, eu só vou mostrar o plano de aula. Então, aqui no próprio Canva, a gente tem um modelo de plano de aula, gente, não é um sufoco? Vai, faz plano de aula, tal. Às vezes você tem que mandar. Aqui, olha só, no Designer, tem muitos tipos de plano de aulas, tá vendo? É só você ver o que você quer, o seu preferido, vamos dizer assim, e preencher e mandar. Ele fica aqui com formato A4, eu posso imprimir, eu posso compartilhar, eu posso mandar lá para o meu coordenador por WhatsApp, fica bem legal.
Eu vou passar só rapidamente aqui. Opa! Peraí que eu coloquei visualizar. Deixa eu fechar aqui. Eu vou colocar só ele aqui grandão para vocês verem. Tá vendo? Ó, eu modifiquei, então é sobre esse infográfico. Então, eu coloquei as habilidades, coloquei o material necessário, coloquei o objetivo dessa TPC, a estrutura, coloquei a avaliação. Como a habilidade tinham bastante habilidades, eu fiz uma página extra aqui, como se fosse um anexo, com as habilidades na íntegra, tá vendo? E foi este modelinho aqui, ó, que eu peguei de plano de aula. Aí eu fiz as modificações que eu quis, inclusive de fundinho, tá vendo, ó? E aí é facinho também, ó, eu arrasto, eu tiro, tá vendo? Eu mudo aqui. Então é bem simples e intuitivo. E fica um visual bem bacana, né? Às vezes a gente quer fazer o plano de aula e vem modela e tá no Word e tem todas aquelas tabelas que a gente não consegue modificar. Então também é uma alternativa até para o nosso estudo. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Compartilhou, né? Então, é isso que eu quis mostrar para vocês, essa dica do Canva. Acho bem legal. Se vocês quiserem fazer o cadastro, tiverem alguma dificuldade, quiserem ter ideias, é só falar conosco. Teremos o prazer de ajudá-los. Acho que é uma ferramenta interessante para usar nesse ensino remoto. Espero que vocês tenham gostado assim dessa dica. E aí a Márcia colocou aqui o link de avaliação. Gostaria então que vocês colocassem aí sugestões, se essas dicas de aulas remotas, desses gêneros textuais que estão mais no universo digital, se isso é interessante para vocês, se vocês querem que a gente traga mais desses gêneros, se isso foi relevante, né, para vocês. Eu gostaria de saber, de ter esse feedback de vocês, se isso é relevante ou não, né? Trazer esses gêneros textuais aí nesse universo digital, tá? Então, respondam, por gentileza, a nossa avaliação com carinho e coloquem lá para nós, se é legal. Pensei, se vocês gostarem, de trazer o mapa mental, que também dá para fazer no Canva, e que várias situações de aprendizagem pedem mapa mental. Alguém estava falando? Desculpa, Alan, pode falar. Desculpa atrapalhar vocês. Lá na avaliação não está constando o nome da minha escola, a escola Álvaro Nossa. José. Tá, pode deixar que daqui a pouquinho eu já entro lá e acrescento, viu? Obrigada. Obrigado. Foi uma falha nossa aí, mas a gente acrescenta lá sim, tá? Obrigado. Tá, ok. Depois você entra lá, por favor. Viu, Milene? A professora Luísa, que agora ela é assistente de currículo, ela deu a sugestão aí do mapa mental mesmo. E vamos fazer uma enquete aí das sugestões dos professores para as próximas ATPCs, né? Porque tudo que realizamos é para vocês, né? Para apoiar vocês. Para isso que estamos na diretoria de ensino. Porque então, os gêneros textuais que já são próprios da escola, né? A gente sabe que vocês já dominam muito. E existem gêneros textuais que são, assim, relativamente novos, né? Que estão, ou que não eram muito usados nesse contexto escolar. Então, por isso que a gente, né, trouxe essas sugestões. Então, se vocês quiserem, eu acho que é bem bacana e, assim, particularmente, eu gosto, né, de fazer esse, né, trazer aí para vocês um pouco dessas dicas, né, desses gêneros textuais, principalmente do universo digital. Então, ok, nós estamos, né, reforçando, estamos sempre à disposição de vocês, contem conosco sempre, podem ligar, pode mandar o WhatsApp, que nós estaremos sempre à disposição, também falo pela Márcia. E aí coloquem então lá na avaliação o que vocês gostariam, se esse formato de ATPC tá legal para vocês, né? E o que vocês gostariam de explorar aí, que nós vamos pensando e trazendo para vocês, ok? Então se cuidem, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau. Tem alguma coisa para falar, Márcia?
Não, Mi, tá tudo certo. Só agradecer a todos. Se cuidem, tá? Tá ok. Obrigado para vocês também. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Até mais. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Tchau, obrigada.